Você já ouviu que Jesus desceu ao inferno? Sim, essa frase aparece inclusive no Credo Apostólico. Desceu ao Hades. Mas o que isso realmente significa? Jesus, o Filho de Deus, teria mesmo ido ao inferno após morrer na cruz? Ele enfrentou demônios, libertou almas, pregou aos mortos? Por que essa parte da história é tão pouco comentada nas igrejas, mesmo sendo um dos momentos mais enigmáticos e poderosos do plano divino? Neste vídeo, vamos explorar uma das passagens mais misteriosas de toda a Bíblia, o momento entre a morte de Jesus e sua ressurreição. Aqueles 3 dias que o corpo estava no túmulo, mas o Espírito de Cristo, onde estava? Prepare-se, porque a jornada que começa agora vai te levar às profundezas do mundo espiritual, onde poucos ousam olhar. Vamos direto à base bíblica. Em 1 Pedro 3:18-19 está escrito: Cristo foi morto, na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? Onde estavam presos? E o que exatamente Jesus pregou para eles? Alguns estudiosos afirmam que esses espíritos são as almas das pessoas que viveram antes do dilúvio, ou os anjos caídos mencionados em Gênesis 6. Outros dizem que são simplesmente os mortos que aguardavam a revelação plena da salvação. Seja como for, essa passagem sugere algo muito além do que imaginamos. Jesus não estava apenas descansando no túmulo. Ele estava em missão. Uma missão espiritual profunda. E essa missão pode ter mudado para sempre o destino da humanidade e dos mortos. A palavra inferno, usada popularmente na verdade, vem de conceitos diferentes na Bíblia. Em hebraico, temos Sheol, o lugar dos mortos. Em grego, Hades, o mundo inferior. E há ainda Gena, lugar de castigo eterno. O texto diz que Jesus desceu ao Hades, não ao inferno como o entendemos hoje. O Hades era dividido, segundo a tradição judaica, em 2 lugares, um de tormento e outro de paz, conhecido como Seio de Abraão. E aqui surge uma das teorias mais impactantes. Jesus teria descido ao Seio de Abraão para anunciar a salvação àqueles que morreram crendo na promessa, mas sem ver seu cumprimento. Imagine a cena. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos esperando a chegada do Messias. E então, finalmente, Jesus aparece ali. O Salvador prometido se apresenta. E ao fazer isso, ele não só declara vitória, mas liberta essas almas. Ele abre os portões do paraíso. Mas há também quem diga que Jesus desceu até mesmo à parte de tormento, que ele enfrentou o domínio das trevas e ali proclamou vitória, não como um derrotado, mas como um conquistador. Em Colossenses 2:15, Paulo afirma: E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não foi apenas um instrumento de morte, foi um trono de vitória. E a descida de Jesus ao Hades foi um ato de autoridade. Ele entra no território inimigo, não como um prisioneiro, mas como o rei. E aqui está uma das maiores chamadas deste vídeo. Jesus não foi vencido pela morte. Ele a invadiu, quebrou suas correntes e voltou com as chaves nas mãos. Apocalipse 1:18 traz uma das frases mais arrepiantes de toda a Escritura. Jesus diz: Eu sou o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Preste atenção. As chaves da morte não estão com Satanás. Estão nas mãos de Jesus. E isso muda tudo. O inferno não é mais um lugar sem controle. Cristo tem as chaves. Isso significa que ele tem autoridade sobre quem entra e sobre quem sai. Ele pode libertar. Ele pode julgar. Ele pode redimir. Isso não é teologia vazia. É uma declaração de poder. Uma mensagem direta para os que acham que estão perdidos. Mesmo que alguém esteja nas trevas mais profundas, Jesus pode descer até lá e trazer de volta a vida. E então vem a pergunta que ecoa até hoje.
Por que Jesus precisou descer? Por que não foi direto da cruz para a glória? A resposta é mais profunda do que parece. Porque o plano de Deus não era apenas salvar os vivos, mas também redimir o passado, restaurar o que foi perdido, reconectar tudo, céu, terra e até mesmo os mortos. Em Efésios 4, 9 e 10, Paulo diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, para depois subir acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Essa descida não foi um detalhe, foi parte do plano, foi a marcha da vitória, foi o momento em que Cristo tocou o fundo, para que nenhum ser humano jamais diga que está fora do alcance de sua graça. E se eu te disser que essa descida ao Hades não foi apenas um evento espiritual, mas um ato de justiça cósmica, que Jesus estava ali também para confrontar as forças espirituais que se rebelaram desde a antiguidade, que ele proclamou, diante de cada demônio, cada potestade caída, que o reino das trevas estava derrotado? É por isso que Satanás treme diante do nome de Jesus. Porque ele viu com os próprios olhos aquele que morreu na cruz, entrando no abismo e saindo triunfante. Agora imagine o impacto dessa verdade na sua vida. Se Jesus desceu ao Hades, qual é o lugar que ele não pode entrar para te resgatar? Qual é a escuridão da sua alma que ele não pode iluminar? Qual é a prisão que ele não pode abrir? Se nem mesmo a morte conseguiu deter o amor dele, então o que pode? A mensagem da descida de Cristo ao inferno não é sobre medo, é sobre esperança, é sobre redenção, é sobre um Deus que vai até o fim por aqueles que ama. Se você ficou até aqui, é porque essa história mexeu com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa é só a superfície. Você sabia que alguns teólogos acreditam que Jesus levou os justos do Antigo Testamento para o paraíso exatamente no momento da ressurreição? Que houve uma verdadeira marcha triunfal nos céus naquele domingo de manhã? Se você quer a parte 2 desse vídeo, onde eu vou revelar como foi esse momento da ressurreição do ponto de vista espiritual, comenta aqui embaixo. Quero a parte 2. Porque a história da vitória de Jesus ainda está sendo contada.